paz, meus amados. Boa noite para todos. Estamos juntos aqui mais uma vez, esta noite de terça-feira, para compartilharmos um pouco da palavra do Senhor. Temos o tempo de oração, podemos estar chegando até você através das redes sociais, Facebook, YouTube, e poder dizer a você a respeito desse amor de Deus tão especial na nossa vida, né? Podemos viver isso a cada dia. É um privilégio que nós temos, saber o quanto Deus nos ama, um amor que transpõe todos os limites, um amor que tem atravessado gerações. Por mais que nós passemos pelas dificuldades, por mais que nós enfrentemos as lutas que nos são adversas nesse tempo de dificuldades, mas nós sabemos o quanto Deus cuida de nós, não é isso? Deus é bom. A primeira música que nós começamos a ouvir aí fala exatamente a respeito disso, da bondade de Deus. Deus é bom para cada um de nós. Deus nos guarda, nos protege. Deus nos fortalece nesses momentos em que nós passamos também. Vivemos ainda esse tempo difícil da proliferação, coronavírus, número de mortes elevado, número de infecções também elevados. Mas sabemos que em tudo Deus tem um propósito e nós estamos descobrindo a cada dia alguns deles. E que o Senhor possa nesta noite abençoar a sua vida, encher o seu coração da alegria do Senhor, porque a Bíblia nos ensina que a alegria do Senhor ela é nossa força. E é no Senhor que nós encontramos então essa força suficientemente capaz de nos sustentar nesses momentos que nós passamos. E nós louvamos a Deus pela vida de todos vocês, dos que já estão aqui, dos que ainda vão chegar durante esse momento de transmissão, alguns que apenas passarão por algum tempo, mas de uma forma muito especial nós louvamos a Deus porque Ele tem nos sustentado nesses momentos, não é isso? Então vamos aí dando sequência aí a nossa estadia juntos aí, nesses momentos que nós estamos juntos. Vamos daqui a pouco ler uns versículos na palavra de Deus e vamos conversar com você sobre essa bondade de Deus, esse momento especial de nós aprendermos, né, dessa bondade de Deus para conosco, mesmo em meio às dificuldades que nós passamos. Então fica aí com a gente aí, para a gente continuar a ter esse tempo juntos, tá bom? A gente vai tentando aí, né, Machile? Machile está falando aqui que a internet dela não está ajudando muito, né? Não ajuda muito, mas Deus vai corrigir isso aí, tá? Para que isso deixe de ser um problema, né? Muito bem, então vamos orar, vamos falar com Deus. Depois eu faço aquelas saudações e falo a respeito dos que estão aqui, tá bom? Agora nós vamos orar ao Senhor, vamos falar com Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos na presença do Senhor nesta noite, nessa terça-feira,
tempo de aprendermos mais com o Senhor através da Tua Palavra, tempo de praticarmos as boas novas do Evangelho, tempo de entendermos esses projetos e propósitos, Senhor, para a nossa vida, tempo de ouvirmos a Tua voz e queremos Te ouvir, Pai, falando ao nosso coração nesta noite. Que o Senhor nos fale, que o Senhor nos permita discernir a Tua voz falando conosco, não deixando que a nossa atenção se disperse em momento algum, por situação alguma, mas que os nossos sentidos estejam totalmente voltados para o Senhor. Que a nossa mente e o nosso ser se volte para o Senhor nesse momento, Pai. Em nome de Jesus, que vozes que tentarem falar, que elas se calem para que possamos Te ouvir, Pai. Precisamos do Senhor e da revelação e do ensino do Senhor para a nossa vida nesta noite, Pai. Então fica conosco, Pai, e nos fortalece. Visita as pessoas que estão enfermas, traz paz aos corações aflitos e oprimidos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, eu quero ler com você alguns textos um texto na Palavra de Deus e depois citar alguns outros com você também. Se você tiver com a Bíblia perto de você ou tiver com acesso à Bíblia através do seu celular, desde que você não precise desconectar da nosso bate-papo, né? Se tiver outros meios aí para você acompanhar, fique à vontade para fazer isso com a gente, tá bom? Senão você só ouve aí o que eu tenho para dizer para você, tá? Eu quero ler um texto em Mateus capítulo 19, versículo 16 em diante. É um texto onde Jesus está fazendo aqui a sua última viagem para Jerusalém. Nessa viagem, alguns acontecimentos vão surgir. E um deles, conforme registra Mateus capítulo 19, a partir do versículo 16, nós temos ali um homem que chega perto de Jesus, perguntando sobre fazer algo para ganhar. Fazer para ganhar. Jesus vai nos ensinar algo mais importante, não é? Que é o ser primeiro. O ser para depois fazer algo. Não adianta nós invertermos os valores. Então a gente vai conversar um pouco sobre esse texto. Vamos conversar aqui, trazendo algumas questões pontuais então para a nossa vida também, tá? Mateus capítulo 19, versículo 16 em diante, nós lemos o seguinte nesses versículos. Eis que alguém chegou perto de Jesus e consultou a Jesus, ou perguntou, de acordo com alguma outra versão: Mestre, o que eu farei de bom, o que eu posso fazer de bom para ganhar a vida eterna? Questionou Jesus: porque me perguntas a respeito do que é bom? Há somente um que é bom. Se queres entrar na vida eterna, obedeça aos mandamentos. O que ele perguntou: quais? Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: a tudo isso tenho obedecido, o que ainda me falta? Jesus disse a ele: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me.
Ao ouvir essa palavra, o jovem afastou-se pesaroso, pois era dono de muitas riquezas. Muito bem, meus queridos, esse é um texto que nos leva a refletir sobre uma série de situações do nosso dia a dia. Havia uma prática comum entre os judeus que era crer que se eles realizassem algum ato digno, eles tinham privilégios, iriam ter privilégio no reino dos céus. Outros acreditavam que uma completa e restrita obediência à lei os levaria também para o céu. Quando nós olhamos para esse jovem, nós vamos ver essas duas questões que ele levanta nesse diálogo dele com Jesus. Primeiro, a questão de atos dignos. Isso ele estava com a sua prática dizendo que já os fazia. A segunda, a observância da lei, a partir da citação dos mandamentos, e ele diz, olha, eu tenho obedecido isso desde novo. Então Jesus vai mostrar para ele alguns outros valores. A Bíblia nos mostra que no Evangelho de Marcos, quando trata desse assunto, fala que esse rapaz ele chega, corre e se ajoelha diante do Senhor. Lucas fala que ele era uma pessoa de uma posição elevada, de grande prestígio, mas todos os três evangelistas mostram que ele chega com a mesma argumentação, talvez com algumas variações pequenas, mas a mesma argumentação. Ele chega para Jesus dizendo aquilo que ele desejava ter ou ganhar. A gente vive hoje numa sociedade onde a negociação, poder de negociação, ele é muito evidente, onde as pessoas elas querem sempre trocar para ter algo melhor. E aí elas começam a querer a negociar. E ele chega para Jesus para negociar com Jesus, para ter privilégios no céu, para ter privilégios na vida eterna. E no momento quando ele chega perto de Jesus, o texto nos lembra que ele chega falando sobre a respeito de querer fazer alguma coisa boa. O que de bom eu posso fazer? Como se nós tivéssemos algo bom em nós, como se na nossa própria natureza má, pecaminosa, houvesse alguma coisa boa. Os nossos atos revelam muito daquilo que nós somos, nós sabemos disso. Mas o desejo pelo pecado, ele é tão evidente na nossa vida. Jesus vai dizer para ele algumas questões nesse texto que fala conosco também. Jesus chega para ele, a primeira pergunta que Jesus faz, segundo o evangelista Mateus, por que você está chegando, perguntando a respeito daquilo que é bom? E ele diz, há somente um que é bom. Somente Deus é bom, a bondade de Deus, meus queridos. Se não fosse a bondade de Deus, o que seria de nós? A Bíblia fala que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. A misericórdia dele não tem fim.
A bondade de Deus, ela se manifesta todo dia da nossa vida, do nosso levantar ao nosso deitar, enquanto nós estamos dormindo. A Bíblia fala que enquanto nós dormimos, Deus dá o sono, Ele nos protege. Deus é bom para cada um de nós, em cada momento da nossa vida, Deus é bom. Tem uma frase que ficou muito conhecida, né, através de um filme cristão, aquela frase que Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Ela se tornou quase que um daqueles famosos chavões religiosos, né? Que às vezes as pessoas falam sobre Deus ser bom o tempo todo Deus é bom, mas o que nós retribuímos com a nossa bondade? Ele permanece sendo bom para conosco, mesmo quando as coisas parecem não caminhar tão bem, mas Ele continua sendo bom. Precisamos crer nessa bondade de Deus, viver essa bondade de Deus, para que nós experimentemos realmente algo novo e transformador na nossa vida. Logo na sequência, Jesus então faz com ele uma argumentação, dizendo o seguinte: se você quer realmente herdar a vida eterna, então você quer fazer alguma coisa, então tá. Como você conhece os mandamentos, Jesus, ele, de uma forma bastante esperta, né? Claro que se ele conhecia, qual que é a razão dele perguntar quais mandamentos? Se ele já conhecia todos eles. Aí Jesus vai falando com ele. Cita aqui a questão da lei: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Interessante que Jesus omite ali um deles, que depois eu vou citar para você. Quando esse jovem responde para Jesus no versículo 20, eu tenho obedecido isto, a tudo isso eu já tenho obedecido, o que ainda me falta? Ele lembra a cada um de nós que às vezes a nossa religiosidade é tão evidente, né? Porque nós queremos seguir leis e rituais, né? A Bíblia fala que a lei durou até João, mas as pessoas querem seguir leis. Vivemos um tempo em que as pessoas estabelece tanto legalismo, né? Tanta religiosidade. Tem que fazer isso, fazer aquilo. Não tem que fazer nada. O que tinha que fazer, Jesus já fez por nós. A nossa decisão é receber a Jesus em nosso coração e, pela graça de Deus, Ele fazer morada em nós, porque tudo que já precisava ser feito, Jesus fez na cruz por mim e por você. Nós não temos que nos martirizar mais, não temos que ficar colocando fardos pesados. Foi o que Jesus disse que em Mateus 11, 28, e vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Aqueles homens viviam sobre um fardo da lei muito grande. Jesus chega e diz o seguinte: eu vim tirar esse peso, esse fardo dos homens de vocês. Aquilo que eu trago para vocês não é um fardo pesado de se carregar. Não há um legalismo, não há uma religiosidade. Aqui há somente graça e misericórdia do Senhor e bondade do Senhor para com as nossas vidas. Olhando a resposta desse jovem, a gente olha e tenta traçar aqui um perfil dele, e a gente vê aqui uma pessoa que aos olhos da sociedade
era perfeito, ele queria ser mais perfeito ainda, e ele chega, então, Jesus tanto vai dizer para ele o seguinte: se você quer ser perfeito mesmo, vai, vende os bens, dá aos pobres, terá um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Ouvir essa palavra, o jovem afastou-se então pesaroso, pois era dono de muitas riquezas. Então vamos aqui que eu quero conversar um pouco mais com você. Primeiro que situar você na história desse jovem, e depois trazer mais algumas aplicações práticas para a nossa vida, segundo aquilo que o texto nos diz aqui. Vejam que Jesus, quando citou os mandamentos, ele omitiu um deles. Lembra qual foi? Ele não citou lá em cima: não cobiçarás. Por que isso? Porque a cobiça já estava implícita nele quando ele procura Jesus para ganhar alguma coisa. Quando procura Jesus para fazer algo, para negociar com Jesus, Jesus já viu na atitude daquele homem a quebra desse mandamento. Então Jesus diz o seguinte: se você quer ser perfeito, ele diz o seguinte: você não é perfeito como você pensa que você é. Se você quer essa perfeição, então abre mão da sua cobiça, abre mão daquilo que está presente na sua vida, e Jesus nos lembra aqui que aquele jovem, ele se afasta pesaroso porque o coração dele estava preso na cobiça e no desejo do possuir, do ter. Lembra que eu disse para os irmãos no início que quando a primeira coisa que ele chega diante de Jesus é tentando negociar com Jesus. Ele queria sempre ter. E aí Jesus ordena que ele abra mão de algo. Isso aqui lembra exatamente a nossa vida no dia a dia. Nós estamos sempre tão apegados às coisas terrenas do dia a dia que nós não queremos muitas vezes abrir mão delas para servir ao Senhor. Nesse período nós não estamos tendo nossas reuniões presenciais ainda, mas esperamos em Deus tê-las muito rapidamente, muito brevemente, não é? Mas no momento das nossas reuniões presenciais, enquanto nós as fazíamos, esse era o grande dilema. As pessoas estavam sempre à busca de alguma coisa. Nós fazíamos os apelos para que participassem ativamente de atividades, escola bíblica, os cultos, encontros semanais de oração, mas sempre alguma coisa estava impedindo-nos de estar presente. Com esse problema dessa pandemia, todo mundo está vivendo essa experiência de não poder estar presente, para entender o quanto isso faz falta. Entender que vale a pena abrir mão de qualquer coisa por servir a Jesus. Quantas vezes nós precisamos fazer apelos veementes para que as pessoas pudessem contribuir financeiramente, participar de algumas emergências, sendo que talvez nem precisássemos disso, porque a Bíblia nos ensina que o ouro e a prata pertencem ao Senhor, não é nosso, é dele. Ele nos dá para servir a Ele mesmo, mas a nossa cobiça é tão grande que aí nós não queremos abrir mão para a obra do Senhor. Somos negligentes nas ofertas, dízimos, esquecemos que mantemos a obra do Senhor através daquilo que Deus mesmo nos deu. E aí o interesse, o desejo de ter cada vez mais nos faz pensar o seguinte: não, mas esse valor é muito alto. Jesus não olhou isso quando na cruz morreu por mim e por você.
O valor alto ele pagou com a própria vida dele por nós. E nós não queremos abrir mão de questões que não vão nos acompanhar. Quando nós deixarmos esta vida, as nossas posses não vão conosco. Os nossos bens materiais ficam aqui. E às vezes é motivo de disputas assim terríveis, né? Mas quando nós entendemos, meus irmãos, que tudo é do Senhor, que Ele é bom, conforme nós falamos, pelo fato dele nos sustentar e nos dar a provisão no dia a dia, nos dá para que nós nos mantenhamos e mantenhamos a sua obra. Nós então entendemos o quanto Ele é bom para conosco. Mas quando nós nos tornamos cobiçosos, quando nossa cobiça não deixa haver liberalidade em nós estamos mostrando quem nos controla. E esse era o grande problema desse jovem. Que controlava aquele jovem eram os seus bens materiais. O que controla você? O que te domina? Tem pessoas que gostam, por exemplo, de um passeio no shopping. Tá fechado, né? Belo Horizonte, quinta-feira vai abrir, né? Ela fala lá em casa que vai ter gente fazendo fila, né, para entrar. Nesses 3 dias que o shopping ficar aberto, quinta, sexta e sábado, e depois na outra semana, né, vai abrir quarta, quinta e sexta, né? Vai chover de gente lá. Nessa hora as pessoas não vão pensar nos riscos de contágio nem nada, que tem pessoas que são fanáticos. Eu ia falar a palavra doentes, mas prefiro não. São fanáticos. Há um desejo deles por frequentar shoppings, por ir em lojas, Meus queridos, quantas vezes as pessoas deixam de estar na casa de Deus para estar com os irmãos, para estar em comunhão com os irmãos, trocam a comunhão com os irmãos por estar em esses lugares que ela pode fazer isso em outros horários. Sabe por quê? Porque a obra de Deus não é prioridade para essas pessoas. Quando você troca a questão de você entregar, ser fiel ao Senhor com os seus bens, a serviço da obra do Senhor, você está fazendo exatamente aquilo que aquele jovem está fazendo. Olha, eu posso fazer qualquer coisa, menos abrir mão dos meus bens. E aí vem muitas consequências, né, na vida das pessoas pelo fato da omissão e da negligência. Então nós precisamos repensar realmente a nossa vida. Aquele jovem queria a vida eterna, mas era apegado aos seus bens. Em que você está apegado hoje? O que te impede? Eu quero destacar com você 2 outros textos, 3, só para nós concluirmos aqui. Jesus fala sobre um homem, lá em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 19, logo depois da oração ali do Pai Nosso, né? Logo depois Jesus vai falar sobre a questão do jovem, eu vou falar daqui a pouco, né? Lá em Lucas, né? Em Mateus capítulo 6, quando Jesus está falando ali no Sermão do Monte, tinha falado sobre a oração do Pai Nosso, ele fala assim: não ajunteis para vós outros tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, onde os ladrões arrombam para roubar, mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem podem destruir, onde os ladrões não arrombam ou roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Qual o seu tesouro maior? Qual que é o seu tesouro? É Jesus ou as coisas? Onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração.
o outro texto que eu falei com você é em Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, a partir do versículo 16, Jesus fala aqui sobre um homem que as terras daquele homem, o homem já era rico, as terras de certo homem rico produziram com abundância. E aí ele começou a pensar consigo: se eu já era rico e eu já tenho muito mais agora, o que eu vou fazer com as coisas que eu tenho? O que eu vou fazer agora? Eu não tenho nem sequer onde armazenar tudo que eu tenho. Então veio à mente dele o seguinte: vou derrubar os meus celeiros, vou construir outros ainda maiores, vou guardar toda a minha colheita ali e vou guardar também todos os meus bens. E depois eu vou dizer para mim mesmo, dizer para minha alma, para mim mesmo: tens grande quantidade de bens depositado para muitos anos, agora tranquiliza-te, come, bebe, diverte. Contudo, Deus lhe afirmou: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e todos os teus bens que tens entesourado, para quem ficarão? Isso acontece com quem poupa riquezas para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Riqueza, dentro do padrão de Deus, não é medida pelas nossas posses. A riqueza, segundo os padrões de Deus, é medida a partir daquilo que nós somos em Cristo Jesus. Existem muitos ricos que são paupérrimos. Existem pessoas muito pobres que são mais ricas do que os homens mais ricos desse mundo. Sabe por quê? Porque elas aprenderam a escala de valores. A escala de valores do Senhor não é a quantidade daquilo que eu possuo. A gente vive um tempo hoje em onde se prega muito a prosperidade. Vem fazer campanha disso e você vai ter isso. Fazem propagandas, aí usam-se pessoas ali. Não cabe aqui nenhum tipo de acusação ou julgamento, aparentemente apenas manipulações, mas que eu estava vivendo dessa forma e de repente a minha vida mudou, comecei a fazer a campanha disso, daquilo, hoje eu tenho X empresa, eu tenho posses, eu tenho casas, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho bens, eu viajo o ano inteiro, eu vou para não sei... Meus queridos irmãos, qual o significado da vida para essas pessoas? O que elas têm aprendido com isso? Riqueza aos olhos de Deus, Deus não mede a nossa riqueza a partir daquilo que nós possuímos. Deus não faz acepção de pessoas, Deus não olha a conta bancária de ninguém para abençoar mais ou menos as pessoas. Deus não dá tratamento especial para alguém a partir da sua conta bancária. Não existe isso. Não tem tratamento especial pelo fato de possuírem bens ou não possuírem. Pobreza não vai levar ninguém para o céu. O fato de ser pobre, mas não conhecer Jesus, vai levar o pobre para o inferno. E o fato de ser rico, sem conhecer Jesus, a riqueza não vai levar para o céu. Sua riqueza vai te levar também para o inferno, se não conhecer Jesus. Não é a sua posição social ou financeira que garante a sua vida com Deus. Não é a sua posição financeira que garante o quanto de privilégio você tem no reino celestial. Não. Jesus não faz questão disso, Deus não faz questão disso, sabe por quê? Porque tudo é dele. Se é dele, ele não vai nos medir por aquilo que ele mesmo nos deu, não. Nós que temos que aprender a não ser dominados por essas coisas, meus queridos. Por isso que tem muita gente vivendo numa miséria espiritual tremenda, exatamente por causa dessa inversão dos valores. Elas querem buscar soluções
para os problemas terrenos, soluções financeiras, como se a questão financeira fosse tudo na sua vida. Veja que Jesus disse a respeito desse jovem, desse homem que achava que não precisava de mais nada. O que você conquistou, para quem será? Isso é loucura. Ah, meu querido, o dia que nós entendermos isso, nossa vida muda. Nossa escala de valores muda. O reino de Deus passa a ter um lugar tão especial na nossa vida. Em João capítulo 3 fala sobre um homem que foi procurar Jesus. Todo mundo conhece esse texto, né? Ou seja, tenho certeza que todos vocês que estão aqui já ouviram, né? Aquele homem Nicodemos, né, que foi procurar Jesus. Era um homem que era membro do tribunal, do Supremo Tribunal dos Judeus, o STJ, Supremo Tribunal dos Judeus, mas era esse o nome mesmo, tá? Aqui tem o STJ, STF, né? Mas é STJ mesmo lá, tá? Supremo Tribunal dos Judeus. Esse homem, ele vai procurar Jesus. E com toda a posição que ele exercia, a influência que ele exercia, ele chega e pergunta a Jesus como ele pode ver o reino de Deus. Jesus não vai dizer para ele, não precisa fazer nada não, está tudo bem, basta você vir para a igreja, basta você fazer isso, Jesus não fala nada disso para ele. Jesus fala assim, olha, no versículo 13, verdade, verdade, te asseguro que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se não nascer de novo, não pode. E depois ele vai falar no versículo 6 e 7, né? O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te surpreendas pelo fato de eu ter dito, deves nascer de novo. Aí Jesus vai explicar para ele como é esse novo nascimento. Meus queridos, nascer de novo deve ser o nosso alvo na nossa vida, viver a nova vida com Cristo. Vivermos com Cristo, meus irmãos, significa nós deixarmos claro que nessa escala de valores, Jesus é tudo aquilo que eu preciso, é tudo aquilo que eu necessito na minha vida. Eu não sou dominado, eu sou liberal porque com os meus bens, porque eu sei que o Senhor que me dá, e quando eu reparto, Ele faz com que eu receba mais, mas eu não estou fazendo isso para negociar com Ele para Ele me dar mais. Não é isso, porque Deus vê a intenção do seu coração. Quando você faz isso para negociar com Deus, não tem negociação com Deus. Lembra que eu falei no primeiro texto de Mateus 19, que o jovem chega lá querendo negociar com Jesus. Com Jesus não tem negociação. Eu dou o meu dízimo, então eu recebo duplicado. Não, isso não é negociação. Você é fiel ao Senhor, independente daquilo que acontece. Por isso é que nós vemos a fidelidade desses irmãos. Um dado que foi publicado um tempo atrás numa revista cristã, lembrava que as pessoas mais fiéis financeiramente na vida das igrejas são as pessoas com menos posses materiais. São as mais fiéis, porque elas aprenderam que a vida delas não está no que elas possuem. A relação delas com Jesus faz elas serem obedientes, independente daquilo que elas passam. E a cada dia que passa, elas veem o suprimento de Deus e glorificam a Deus, porque Deus supre para que elas possam servir ao Senhor com os seus pés. O Novo Testamento nos fala sobre aqueles irmãos que serviam ao Senhor com seus bens. Algumas mulheres de posses que assumiram, né, e ajudava a sustentar o ministério apostólico. Vai lá no livro de Atos, você vai ver tudo isso, porque elas investiam na obra do Senhor, e não faltava nada ali, com toda a perseguição que eles passavam, com todas as dificuldades, não faltava, porque havia fidelidade no coração deles.
E eu concluo com você, com o texto de Paulo, escrevendo aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Se tudo se fez novo na sua vida, seu coração foi renovado pelo Senhor, então quer dizer que você agora tem novos objetivos, novos alvos. Agora não são mais os seus bens, não é a busca pelo ter, pelo possuir nesse mundo, mas é a busca pela riqueza no Senhor. A nossa maior riqueza, portanto, eu repito, é ter mais e mais de Jesus. Quanto mais de Jesus você tem, mais rico você é. Quanto mais você aprende com Jesus, mais você é rico. Quanto mais você tem de Jesus na sua vida, essa é a sua riqueza maior. Paulo fala sobre isso lá em Colossenses, Filipenses e diversas outras cartas, né? Portanto, meu querido, coloque a sua vida diante do Senhor, seu coração diante do Senhor. Sirva ao Senhor com alegria no seu coração. Não tente negociar com Deus. Não negocie a sua fé, não negocie a sua salvação, não negocie a sua vida com Deus. Não troque o Senhor por nada na sua vida. Viva com Jesus, seja vencedor em Jesus todos os dias. Que Ele te ajude a entender essas verdades nesta noite. Que você possa servir ao Senhor com a sua vida, com os seus bens, com o seu testemunho, com a sua adoração, com o seu serviço na obra do Senhor. Que você possa servir ao Senhor através das suas orações, da sua comunhão com os irmãos. Entregue a sua vida ao Senhor. Receba um novo nascimento como a bênção de Deus na sua vida e Ele como prioridade de toda a sua vida, todo momento da sua vida. Não aceite nada menor do que isto. Não se deixe influenciar pelos padrões deste mundo. Um mundo capitalista, um mundo corrompido. Domingo pela manhã nós falamos sobre isso, né? Um sistema mundial corrupto, um sistema corrupto que está corrompendo todos os setores, inclusive os setores cristãos, religiosos, né? Então, se você não ouviu aquela palavra domingo de manhã, vai lá no YouTube, no Facebook e vê lá, tá? E não entre nesse processo corrupto do mundo. Você fala sobre corrupção lá fora, mas às vezes você faz parte dele, né? Quando você também é negligente, né, na sua vida com o Senhor, né? Então, pense nisso, avalie sua vida com Deus e viva esse novo do Senhor a cada dia da sua vida. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te dê a capacidade nesta noite para entender esta palavra com o amor de Cristo no seu coração. E viva essa nova vida com Jesus. Que o Senhor possa te fazer vencedor em todas as situações, em todas as dificuldades. Seja vencedor. Consagre a sua vida ao Senhor. O que você é, o que você tem. Deixe o Senhor conduzir os seus passos. Seja transformado pelo poder que há no nome de Jesus. Que Ele te abençoe, que Ele te guarde nesta noite, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer, meu Pai, por essas pessoas que estão aqui com a gente nesta noite, os que entraram, ficaram, estão até agora, os que estão nesse momento, os que entraram, saíram, os que irão acompanhar essa palavra também, Deus, seja pelo Facebook, pelo YouTube. Pai, que elas sejam alcançadas nesta noite pela graça do Senhor Jesus, que haja um entendimento da Tua palavra nesta noite, Pai, que haja uma renúncia da vida para o Senhor, que haja, Deus, um dedicar ao Senhor da vida, de tudo aquilo que o Senhor tem dado a cada um, que haja, Deus, na vida dos seus filhos um amor real, verdadeiro para com o Senhor, Pai, em nome de Jesus.
Ó Deus, transforme cada um das pessoas que estão nos acompanhando agora, ó Deus, que estão nos ouvindo, vendo, em pessoas que aos olhos de Deus são ricas, que elas tenham, ó Deus, o conhecimento da graça de Jesus, Pai, ricos aos olhos do Senhor, Pai, não aos olhos do mundo. Ó Deus, nós te pedimos também por aqueles que passam por dificuldades agora, ó Deus, financeiras também, só possa suprir as necessidades deles, Pai. Não deixa faltar, não deixa, ó Deus, em momento algum passarem por privações nas suas vidas. Sua palavra nos diz, Pai, que nunca se viu um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então, Pai, em nome de Jesus, que aqueles servos do Senhor, justos e verdadeiros do Senhor, sejam supridos pelo Senhor todos os dias, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Pai. Oh, meu Deus, abençoa também aquelas pessoas que têm alguém enfermo na sua casa, cura, ó Deus, restaura a saúde deles. Eu te peço, Pai, que o Senhor possa continuar abençoando a vida da Estela, Deus, curando, Pai, restaurando a saúde dela completamente do problema desse vírus, Pai, do coronavírus. Só possa restaurar a saúde dela completa, ó Deus. Obrigado pela melhora que ela já teve e continua, ó Deus, cuidando dela, sustentando, renovando e restaurando, Deus, a saúde dela completamente, Pai, em nome de Jesus. Continua, Deus, nos guardando, nos protegendo também, Pai, para que nenhum de nós seja afetado. Nossa vida está nas Tuas mãos, Pai, seja feita a vontade do Senhor em nós, descansamos no Senhor. Nós te pedimos, Deus, que Tu possa nos guardar e nos proteger a cada momento, Pai. Guarda os nossos irmãos também, meu Deus, cada um deles nas suas casas, seu trabalho. Ó Deus, essas cidades que estão reabrindo para o comércio, Deus, ó Deus, em nome de Jesus, protege, Pai, os nossos irmãos de serem contaminados e permita, ó Deus, que haja o controle, Deus, que haja um desenvolvimento dessa vacina o mais rápido possível, para que haja o controle, Deus, dessa proliferação, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, dá sabedoria, ó Deus, aos homens para isso, Deus, e permita, ó Deus, que através desse tempo cada um possa estar refletindo sobre a vida deles com o Senhor, lembrando da nossa fragilidade, que basta que o Senhor permitisse um vírus invisível aos olhos dos homens se manifestar, para que ele pudesse mudar completamente a economia de um país, do mundo inteiro, Pai. Ó Deus, tem misericórdia, Deus. Faça com que a partir desse momento haja uma rendição completa ao Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Meu Deus, que o Senhor possa permitir que esse seja um tempo também do restaurar da Tua igreja, uma igreja viva aos Teus olhos, uma igreja que honre ao Senhor, que ame ao Senhor de todo o coração. Pedimos, Senhor, que Ele nos dê sabedoria também para o momento certo de congregarmos, Pai. Não nos deixe passar do tempo e nem fazê-lo antes do tempo do Senhor. Traz essa convicção a cada um de nós, Pai, em nome de Jesus. Cuida dos Seus filhos, protege, dê uma noite em paz e nos ajuda, Deus, a reconhecer o amor e o cuidado do Senhor a cada dia na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos e entregamos essas vidas ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, rapidamente a gente conclui aqui com você. Irmão Enéas, Deus abençoe sua vida, meu querido, a vida Aline grandemente. Gilson Vasconcelos, Deus abençoe sua vida. Irmã Chile Ramos, se paz, minha irmã. A internet está dando alguns problemas aí lá para a irmã Chile, né? Deus permita que se resolva logo, né, minha irmã, para a gente poder tê-la mais intensamente aqui e também nos estudos da quarta-feira, né? O Enéas está aqui, boa noite, graça e paz. O Ivan, ele entrou aqui, teve um tempo com a gente, acho que não está mais aqui. O Ivan é uma ovelha querida, nós tivemos quase 30 anos atrás, lá em Divino, né? Pessoa muito amada, muito especial, né? Marlene Quirino de Carvalho, minha irmã lá em Valadares, boa noite. Irmã Lurdinha Santos Oliveira, chegamos, boa noite, minha irmã. Que bom que vocês chegaram a tempo também, a Sueli também.
chegou ali a tempo também, né? Boa noite, Deus abençoe. Pastor Zé Walter, um abração, meu querido, meu amado irmão, pastor, nosso amigo. Chile Ramos, Deus olha realmente no nosso coração, né? Amém, meus queridos. Muito bem, glória a Deus. Muito bem, estamos aí então com algumas participações e louvando ao Senhor pela vida dos irmãos, né? Amanhã, quarta-feira, nós temos o grupo de estudos do Zoom, tá bom? Então, os irmãos que estão lá inscritos para participar do grupo de estudos amanhã, 19 horas, eu vou mandar o convite para entrar na reunião. E antes da reunião, das 7 horas, 5 para 7 mais ou menos, vocês já podem começar a entrar lá, tá bom? A gente já vai enviar o convite mais cedo, tá bom? A gente já vai encaminhando, aceitando cada um nas reuniões, tá? E a gente começa às 19 horas nosso estudo de amanhã, sobre a forma como Deus se revela a nós, né? Então vamos conversar ali. Se você que está aí assistindo a gente não está nesse grupo de estudos, precisa ter o Zoom instalado ou no computador ou no celular. Se a sua internet não é banda larga, mesmo que seja internet 4G, ela funciona bem também com o Zoom, tá? Não tem problema nenhum não, dá para funcionar normal. Pede alguém para instalar o aplicativo para você, ou pede a ajuda de alguém aí, tá? E participa com a gente, manda a mensagem para mim pelo WhatsApp, informando que você quer participar do grupo de estudos, e a gente vai te incluir lá para mandar o convite também, tá? Incluir um grupo de estudos do WhatsApp, e aí você entra na hora da reunião no Zoom. Tem que estar com o aplicativo instalado, só instalar, não precisa configurar nada, só instala ele lá, o link que eu te mandar, na hora que você abrir, e você já vai cair na sala de estudos, tá bom? E então amanhã nós começamos, eu fiz um pedido na semana passada no grupo lá para que todos possam estar prontos e, se possível, Bíblia, papel e caneta perto de você, tá bom? Você vai precisar dessas 3 coisas, né? Para a gente caminhar juntos, tá bom? Deus possa te abençoar, te dar uma noite em paz, cuide de você, sustente a sua vida, te proteja, te renove a cada dia, que você viva essa vida com Jesus intensamente. Honre a Jesus com tudo que Ele tem colocado nas suas mãos, e você verá a maravilha do Senhor na sua vida a cada dia. Deus te abençoe e te guarde. Um grande abraço. Nos vemos no encontro do Zoom amanhã, com os que estarão participando, e também no domingo pela manhã, na nossa transmissão das 10 horas da manhã, tá bom? Deus te abençoe, em nome de Jesus.